2 homens morrem durante troca de tiros com a polícia no Puraquequara. 60 mil pessoas são prejudicadas com a paralisação de parte dos ônibus na cidade. As mudanças no trânsito e no horário de funcionamento de alguns serviços durante o feriado de finados. O alerta contra o câncer de próstata, o de maior incidência nos homens. E ainda racismo e preconceito na sociedade brasileira. Tema marca a abertura do mês da consciência negra no Amazonas. Agora, no A Crítica na TV. Boa noite. A gente começa a Crítica na TV desta terça-feira falando que, mais uma vez, Manaus amanheceu com parte do transporte coletivo paralisada. O protesto atingiu cerca de 60 mil pessoas que moram nas zonas Oeste e Centro-Oeste. Os rodoviários exigem o pagamento de horas extras. Das 4 empresas que paralisaram as atividades nesta terça-feira, apenas a Aviação São Pedro não entrou em acordo com o Sindicato dos Rodoviários para quitar a dívida das horas extras em atraso. 128 ônibus ficaram retidos no pátio até o fim da manhã. Amanhã já tem um novo feriado, né? Então isso preocupou vocês também? Preocupou porque já tem uns 5 feriados, já tem 5 dentro. Com mais 2 dias de eleição trabalhada, são 7 feriados trabalhados e até agora nós recebemos R$1 e amanhã tem outro feriado. Quem vai pagar isso pra gente? Então isso é um sinal de advertência, é um sinal de alerta para que as autoridades tomem providências para que isso não venha acontecer de novo. As empresas Açaí Transporte, Expresso Coroado e Via Verde fizeram um acordo com os trabalhadores e a paralisação foi apenas entre 4 horas e 5h15 da manhã. 72 horas para começar a pagar o que elas devem. Se porventura não chegar a um acordo nesse sentido, pode ter uma greve maior ainda na cidade de Manaus. Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas informou não ter sido comunicado pelo Sindicato dos Trabalhadores sobre os problemas que geraram a greve da manhã dessa terça-feira. O Sinetran informou ainda que vai ingressar com medidas judiciais contra a paralisação. E agora à tarde, 8 veículos da empresa Viação São Pedro chegaram a ser liberados da garagem. A frota voltou a circular depois que a empresa recebeu uma liminar, considerando a paralisação ilegal. Mas o Sindicato dos Rodoviários alegou não ter recebido o documento e, por isso, impediu que os outros 120 ônibus voltassem às ruas. A situação começou a normalizar a partir das 5 horas da tarde, com a chegada de um oficial de justiça. O sindicato garantiu que amanhã, independentemente das negociações com os empresários, a frota deve circular de forma normal. 2 homens morreram durante uma troca de tiros com a polícia no Puraquequara hoje de manhã. Segundo informações, a dupla estava fortemente armada e planejava cometer crimes naquela área. O repórter Márcio Paes Barreto tem mais detalhes. Amanda, a dupla morreu logo após trocar tiros com a polícia no bairro Puraquequara. Segundo a Secretaria de Inteligência, eles iriam cometer um crime no bairro Puraquequara, possivelmente ia resgatar algum preso da unidade prisional. Só que a polícia tinha essas informações e, ao abordar os bandidos, eles trocaram tiros e vieram a óbito. O Gabriel Henrique Silva e Silva, conhecido como Ganso no mundo do crime, e o Cosme Oliveira Silva. Ao meu lado está o Paulo Mavinier, que é o diretor do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil. Delegado, a gente pode perceber que eles estavam fortemente armados para cometer esse crime lá no Puraquequara na manhã dessa terça-feira. Perfeitamente. De posse das informações da Secretaria de Inteligência, nós montamos uma força-tarefa do DENARC, do Grupo FERI e da Secretaria de Inteligência e passamos a acompanhar o grupo do Ganso. E hoje nós tivemos a confirmação que eles estavam indo para cometer um crime. Não se sabe ao certo se seria um homicídio ou seria resgate preso, mas algo que exigisse um armamento bem pesado. Foi feita uma abordagem do grupo na estrada do Puraquequara e no momento da abordagem eles reagiram a tiros nos policiais, que tiveram uma resposta imediata. Depois que foi feita uma varredura no carro, nós encontramos um armamento muito pesado, metralhadora calibre 9mm, pistola .40, pistola 380, calibre 12. E na sequência nós tivemos uma informação de que haveriam mais armas guardadas no bairro do Coroado, numa residência. Nós nos dirigimos até lá com as equipes, mas só conseguimos apreender um rifle calibre 44-40. Essa arma foi deixada para trás por um dos integrantes do bando que, ao saber que Ganso e o Cosme teriam sido baleados pela polícia,
empreenderam fuga do local. Agora, a polícia tem informação de que o Ganso, o Gabriel, ele seria um braço forte da FDN, da facção criminosa aqui do Coroado. Perfeitamente. O Ganso corre uma investigação em sigilo. O Ganso era responsável por vários homicídios que serão revelados conforme a evolução do inquérito policial. E a polícia continua investigando para chegar até o restante dos integrantes desse grupo do Ganso? Perfeitamente. Nós já temos esses nomes. É um grupo grande, né, um grupo que atua no Coroado. E com certeza, ao longo dos próximos dias, eles serão presos com mandado de prisão preventiva. Obrigado pelas informações, delegado. Márcio Paz Barreto para o A Crítica na TV. E após denúncias, a polícia prendeu um homem suspeito de aplicar golpes. Ele se passava por funcionário do Detran e enganava pessoas com dívidas de trânsito. A Teia Morel tem os detalhes. O Paulo Sérgio de Moraes se fazia passar por perito criminal do Departamento de Trânsito. Ele dizia que podia resolver o problema de qualquer pessoa, de qualquer veículo que estivesse com pendências dentro do Detran. Mas isso não era verdade. E ele fez algumas vítimas que desconfiaram dessa ação dele e que acabaram trazendo o caso para a polícia. Esse Jeep eu já tinha tentado dar baixa, que esse Jeep não existe mais, esse Jeep já foi demolido, é um Jeep que já foi com ferro velho. Então, o Detran me pediu um pedaço do chassi onde constava o número do chassi. Como eu não tenho mais, eu simplesmente entreguei uma carta do Detran comunicando que esse Jeep já não existia. Mas ele, como perito, se comprometeu de dar baixa, que ele resolvia tudo, que isso tudo era com ele. Quanto que ele cobrou por esse serviço? Ele me pediu só o serviço desse Jeep para dar baixa, R$650. Bom, e ele não conseguiu resolver o problema, né? Nada. Mas infelizmente eu tive que dar o dinheiro para ele, porque ele falou que ia pagar todas as taxas do Detran. Também ele me enganou com o documento do meu carro, disse que tiraria o DUT, né, que estaria perdido, né? E entregaria vistoriado 2017 por R$380, sem levar o carro para fazer vistoria, não precisava levar em nada, só dar os documentos que já entregava o DUT já na minha mão. Já. Agora, a Polícia Civil, depois que levantou a ficha dele, descobriu que ele pode ter dado golpes que somam até R$100 mil. Dessa vez, ele não vai escapar da polícia, porque existem áudios que comprovam aí conversas entre as vítimas e ele, que comprovam o golpe que ele tentou aplicar, mas que dessa vez não deu certo. Ele tem um andamento de 10 dias para sair de lá, porque você sabe que não se faz tudo em 24 horas, que isso aí é uma balela. E 3 homens foram presos e um adolescente foi detido hoje no bairro da União, zona Centro-Sul. Eles são suspeitos de traficar drogas naquela região. A polícia diz que o grupo pode também estar ligado a vários homicídios na cidade. A polícia chegou até o grupo através de uma denúncia anônima. Cleidson Gomes de Oliveira, Jonathan Dácio da Silva, Yuri Vasconcelos Rodrigues e mais um menor de 17 anos estavam em uma kitnet na rua Palmeiras, no bairro da União. Com eles, foram apreendidos 151 trouxinhas de drogas entre cocaína, oxi e maconha, 4 celulares e dinheiro. O quarteto é suspeito de fazer parte de uma facção criminosa. A equipe de investigação do 23º DIP começou a fazer o levantamento das informações, verificar a procedência das informações e foi até o local e via campana começou a ter certeza da grande movimentação de pessoas nesta oficina, fachada. Então, por trás tinha um kitnet onde eles atuavam e faziam a venda e batiam a droga, embalavam. De acordo com a polícia, Cleidson e Yuri eram foragidos do regime semiaberto e respondiam por tráfico de drogas e roubo. Nós estamos levantando a participação deles em outros crimes, como homicídio. 2 são foragidos do semiaberto e todos são ligados à FDN. O trio foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisório Masculino da capital e o adolescente para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. 2 homens foram presos suspeitos de furtar fios de telefonia e de internet na zona norte da cidade. As câmeras de vigilância flagraram a ação da dupla. Eles usavam uniforme de uma empresa para não levantar suspeita, além de deixarem os usuários sem internet. O prejuízo causado pelo furto está avaliado em cerca de R$200 mil. Os vídeos feitos pela equipe da Polícia Civil mostram que os ladrões agiam em plena luz do dia. A dupla foi presa enquanto retirava cabos da fiação no bairro Francisca Mendes, na zona norte de Manaus. Em uma única ação, eles retiraram 400 metros de fiação de internet e telefone. A polícia já estava investigando o caso há 15 dias.
Era dessa maneira improvisada que a dupla trabalhava. Eles colocavam uma escada de grande porte em cima do carro, amarravam e percorriam várias zonas da cidade. A polícia suspeita que eles podem ter sido responsáveis por um grande apagão de telefonia e de internet que aconteceu ainda este ano na zona norte da cidade. Para não levantar suspeitas, Eliomar Lima do Nascimento usava o uniforme da empresa de internet que ele conseguiu quando trabalhou no local. Ele chamou o irmão para ser comparsa, o vendedor de água Francisco de Assis Lima do Nascimento. Os dois sabiam que esse tipo de fio não tem corrente elétrica e tinham as ferramentas para cortar os cabos. Na delegacia, Eliomar chegou a declarar que começou a roubar a fiação para não cometer atos mais violentos. A intenção, a finalidade desses cabos telefônicos era a revenda, né? Ele menciona que ganhava aproximadamente R$500 por dia com a venda desse material furtado. E a equipe continua agora numa nova investigação para chegar nesses receptadores. Porque se não tivesse receptadores, possivelmente, claro, não haveria esses furtos de cabos telefônicos, não causaria esse transtorno, não só à empresa de telefonia e à sociedade. Além de deixar os usuários sem internet, o prejuízo que a dupla gerou com o furto está avaliado em cerca de R$200 mil. Isso apenas nas ocorrências que foram registradas na Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações. A DRF não age, não investiga esse tipo de criminosos, mas pelo fato da consequente demanda, né, de crimes que estão ocorrendo e o crescimento e o grande prejuízo causado nas empresas de telefonia, nós fomos obrigados a agir e retirar de circulação esses criminosos que causam um prejuízo enorme a essas empresas. E depois de 2 semanas da transferência para o complexo penitenciário Anísio Jobim, na BR-174, o ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, vai para o regime semiaberto. Sobre o assunto, a gente fala agora ao vivo com a repórter Tamires Cler. Tamires, boa noite. O que contribuiu para a progressão da pena do político? Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Olha, segundo o entendimento do juiz titular da Vara de Execuções Penais, Luiz Carlos Valois, Adail Pinheiro, ele cumpre todos os requisitos necessários para a progressão da pena, que foi isso que aconteceu, por isso ele está no semiaberto, ou seja, ele já cumpriu 1/6 da pena prevista, que ele foi condenado a pouco mais de 11 anos de prisão por conta de crimes relacionados à exploração sexual contra crianças e adolescentes no município de Coari. Ele já cumpriu pouco mais de 2 anos e meio dessa pena e há cerca de 3 meses a defesa do ex-prefeito entrou em contato com a justiça para pedir a progressão de pena e foi concedida a partir de hoje. Como ele está no regime semiaberto, ele tem direito a 35 dias ao longo de todo o ano para passar com a família em datas comemorativas, como é o caso do próximo dia 2, amanhã, dia de finados. Então, ele pode passar com a família, mas ele não pode deixar a cidade de Manaus sem uma autorização da justiça. Lembrando que ele também é réu em outros crimes que estão em segredo de justiça. E por isso, se ele for preso por qualquer outro crime, ele volta a cumprir pena no regime fechado. Amanda. Tamires, muito obrigada pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Veja agora um resumo de notícias do dia. Que seriam utilizados na revitalização da Praça do Japim estão sendo roubados. Este vídeo foi feito por moradores e mostra a ação dos bandidos carregando peças de meio fio para dentro de uma caminhonete. Eles reclamam que a obra está parada há mais de 1 ano e que os produtos estavam abandonados no local. Na zona norte da cidade, moradores das ruas Luanda e Ariticum, no loteamento Piorini, convivem com a falta de infraestrutura há cerca de 10 anos. As vias não possuem asfalto nem esgoto. Devido ao difícil acesso, nem policiamento, nem caminhão de coleta de lixo passam no local. Ainda na Zona Norte, os moradores da rua São Leopoldo, na colônia Santo Antônio, reclamam que há 6 anos os bueiros estão sem tampas e oferecem risco à população. A via fica próxima a uma escola e por lá passa um grande número de estudantes. Segundo eles, em dias de chuva, o esgoto entope e a água alaga a rua e as casas do local.
De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a obra da Praça do Japim tem convênio com a Caixa Econômica Federal e será retomada assim que um aditivo de mudança no projeto inicial da obra seja aprovado. Nos casos do loteamento Piorini e da colônia Santo Antônio, a Secretaria informa que os problemas já foram encaminhados ao Distrito de Obras da área. E no próximo bloco, Justiça obriga o governo a indenizar candidatos aprovados e não nomeados no concurso da Suzam de 2005. E ainda, matemática, física e química. Essas são as disciplinas que viraram o terror dos candidatos do Enem. Daqui a pouquinho você vai ver como vencer o medo e se dar bem na hora da prova. Essas dicas você confere num instante. Não saia daí.